Alô, gente amiga, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite para vocês. Hoje é quarta-feira, dia de palestra pública da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui a Elizabeth Barbieri. Elizabeth Barbieri, que é vice-presidente lá da FERGS, né, e da área de unificação da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ela apresentou essa palestra já no início de março. E a gente vai repetir hoje para você, que não teve oportunidade de assistir, Mediunidade, Caminho para a Autoiluminação. Mas antes da participação da Elizabeth Barbieri, nós vamos à nossa prece. E a nossa prece, nós vamos de encontro à luz divina do nosso amigo Jesus, nosso mestre, nosso guia, que através dele nós queremos ir até ao Pai, à equipe espiritual, ao mentor da casa, Bezerra de Menezes, a você, minha amiga, a você, meu amigo. Senhor, nesse instante, a impaciência, tenho certeza que está angustiando muita gente com toda essa situação em que vive o mundo. A impaciência angustia a você, a mim, o espírito que somos. Olha, para falar sobre impaciência, eu escolhi um texto aqui que diz o seguinte: já procurei acalmar-me sem o conseguir. Lembrei-me, no entanto, de ti, que és meu maior refúgio e esperança, Senhor. Teu maravilhoso amor tem o poder de transformar os acontecimentos. Qualquer problema, por maior que seja, se colocado em tuas mãos, terá encaminhamento e solução. E por isso, confiante, venho depositar nas tuas mãos o meu problema. Passa-o a ti, certo de que, a partir de agora, agirá sobre todos os seus meandros e fará sobreviver a solução adequada. Descarrego, assim, as atenções que vinha tendo sobre ele e alivio o meu sistema nervoso da necessidade de encontrar a solução. Qualquer desfecho será aceito por mim com serenidade e agradeço desde já, meu Pai, o teu amor que desvenda o que não tenho podido desvendar e me ajuda em todas as dificuldades. Obrigado, muito obrigado. Texto de Lorival Lopes. Para a gente abrir a noite de hoje esse trabalho maravilhoso da Elizabeth Barbieri, aqui na Casa Espírita, Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante. Obrigado, meu Pai, a equipe espiritual, e que tenhamos todos uma ótima palestra. Meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Sempre ficamos muito felizes, agradecida, quando temos a oportunidade de compartilhar alguns momentos com
os nossos companheiros das várias regiões do nosso estado do Rio Grande do Sul. Primeira vez que estamos vindo à Sociedade Ponto de Luz de Rolante, e para nós isso tem um significado especial. Pelo companheirismo, pela dedicação, pela entrega do trabalho do nosso irmão Flávio, que é uma das lideranças do nosso estado, que não mede esforços, que trabalha sempre, que sempre busca divulgar a doutrina espírita, muito através do seu trabalho, do seu exemplo. Temos companheiros de longo tempo aqui, como o Arci, que a gente se conhece de muito tempo também. São criaturas devotadas, e todos os demais companheiros e companheiras que estão aqui, prestando a sua contribuição nesta nossa trajetória. Há uma história muito linda e muito conhecida que fala de um bombardeio que houve numa cidadezinha da Europa, na Segunda Grande Guerra. E esse bombardeio acabou destruindo, arrasando a cidade, inclusive a igreja. Quando cessou o bombardeio e que os sobreviventes saíram dos seus abrigos para verificar o estrago, o primeiro lugar para onde correram foi para a igreja, porque a igreja, afinal, era sempre o abrigo das criaturas, abrigo espiritual e abrigo físico. E eles viram que ela estava reduzida a escombros. Mas, em meio aos escombros, a imagem do Cristo, que era uma imagem de rara beleza, era uma escultura primorosa de um artista desconhecido, mas que revelava um grande talento. Ela estava praticamente intacta no meio dos escombros, mas faltavam as mãos. Somente as mãos haviam sido quebradas. A guerra acabou. E a população arregimentou-se para reconstruir a igreja, reconstruíram e começaram a buscar, dentre os escultores conhecidos na Europa, aquele que fosse capaz de fazer as mãos do Cristo mutilado. Porém, todos aqueles que vinham e que tentavam de alguma maneira moldar as mãos, elas ficavam grotescas. Por mais bem esculpidas que fossem, elas não se adaptavam à beleza da imagem. Ficava parecendo que as mãos não eram do Cristo. Elas ficavam muito diferentes do traço da escultura. Isto se arrastou por algum tempo e a igreja pronta para ser inaugurada, e eles não conseguiam refazer a imagem. Até que o padre que chegou para tomar conta daquela paróquia disse: nós vamos inaugurar a imagem. Eu prometo a vocês que eu vou dar um jeito nas mãos. Vamos marcar a data da inauguração da igreja. Marcaram. Reuniu-se toda a população. E a imagem do Cristo coberta, com um manto bonito, bem bordado. No momento em que descerraram a imagem, ela permanecia sem as duas mãos. Mas, amarrada por um cordel em uma e outra das mãos, havia um pequeno rolo que o padre pediu para que um dos fiéis desenrolasse. Ele desenrolou. E ali,
naquele rolo que estava amarrado às mãos mutiladas do Cristo, estava escrito: eu não tenho outras mãos, e não terei, senão as vossas. Então, meus queridos amigos, nós somos os agentes de Jesus no mundo. É pelo que fazemos, pelas nossas ações, que nascem nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, que ele atua no mundo. Ainda há pouco, na nossa abertura ali, os companheiros conversavam sobre as lições que têm vindo no Evangelho: caridade, amor ao próximo, destruição do materialismo, e refletíamos sobre isso. Lembrava o Flávio que nós nos alistamos para trabalhar no grande exército de Ismael, portanto, somos da falange do Cristo. E é verdade. Então é muito bom quando nos reunimos nesses momentos. E quando nós vamos falar em mediunidade a serviço da autoiluminação, não raro, quando falamos em mediunidade, nós lembramos. De quem que vocês lembram quando a gente fala em mediunidade? Vamos ver. Do Chico. Do Chico, do Divaldo, né? Da Dona Ivone do Amaral Pereira. De todos esses grandes médiuns que passaram pela terra sendo as mãos do Cristo e dando o seu testemunho. Mas, quando nós vamos buscar em uma das obras basilares da nossa doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns, o conceito de mediunidade, nós vamos verificar que há uma amplitude bem maior. Porque Allan Kardec diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. Essa faculdade, diz ele, é inerente, é própria, é característica do homem. E não constitui, portanto, um privilégio. Bem, aí nós já começamos a perceber que há uma extensão desse entendimento que é importante que nós venhamos a compreender. Quando Kardec pergunta aos espíritos se eles influem nos nossos pensamentos e atos, eles respondem que sim, e que não raro são eles que dirigem as nossas ações. Então, perceber os espíritos, sentir a influência dos espíritos, não é uma coisa para o Chico, para o Divaldo, para a Dona Ivone, para aqueles que trabalham na reunião mediúnica, aqui do Centro Espírita, da Sociedade Espírita Ponto de Luz. Não. Sentir a influência dos espíritos é para todos nós. É para todos nós. Porque, vejam bem, Kardec diz: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Bom, tem gente que diz assim: eu sou uma porta, não sinto nada. É possível. É possível. Mas não é crível. Porque vem das profecias do Antigo Testamento aquele ensinamento que diz que a mediunidade se derramaria por toda a carne. Então, como a lei é de progresso, nós vamos nos tornando mais sensíveis. E à medida que vamos nos tornando mais sensíveis, nós vamos sentindo mais a influência dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. O que nós não temos, às vezes, é essa condição que o Chico
tinha e que os outros médiuns ostensivos, como nós chamamos, têm de transmitir, de filtrar aquilo que estão sentindo. Mas sentir, nós sentimos. Vocês, com certeza, em algum momento fizeram alguma coisa que depois pararam e perguntaram, mas eu nem sei por que eu fiz aquilo. Não acontece isso. Mas por que eu fui fazer aquilo? Parece que não era eu. Não acontece isso? Meu Deus, parece que não era eu. Eu senti uma coisa que me empurrou a fazer isso. Ou então, mas eu estava tão bem, eu estava tão alegre, tão feliz, daqui a pouco começou a me dar um aperto, uma dor no peito, uma sufocação. E quando eu vi, eu estava triste, chorando. Quantas vezes nós passamos por isso? Ou então, chegamos a um paroxismo de raiva que a gente não sabe de onde saiu, mas nem era para tanto. Eu me enraiveci de uma forma que se eu tivesse uma arma, eu tinha dado um tiro no fulano. Vejam bem. Nós vivemos mergulhados num universo de ondas mentais. Agora, por exemplo, eu estou conversando com vocês e vocês estão captando as minhas ondas mentais. E eu estou captando as vossas. Vocês estão pensando, bate aqui, o que eu penso e digo vai se misturar com as ondas de vocês e de algumas outras mentes que estão no ambiente. Encarnadas e fora da carne, desencarnadas. Então nós, homem nenhum é uma ilha, dizia o poeta. Nós não somos isolados. Tudo aquilo que a gente faz impacta no outro. Então os espíritos que estão à nossa volta, eles pensam, eles sentem, e isto muitas vezes nos influencia. Por que é importante nós termos esta dimensão da nossa capacidade de percepção? Desta mediunidade que nós podemos chamar de mediunidade lato sensu, ou seja, em sentido amplo. Porque se nós atentarmos para isto, nós nos tornaremos mais senhores daquilo que nós fazemos, pensamos e principalmente daquilo que nós sentimos. Nós somos criaturas que somos muito mais sentir do que pensar e agir. É que como nós somos ocidentais e somos racionais e somos muito práticos, muito para fora, às vezes a gente não atenta muito bem para o que sente. Mas quando nós batemos o olho numa pessoa que a gente não conhece, antes mesmo do meu cérebro me indagar quem será, de onde vem, o que faz, eu já senti. Ela já me transmitiu algum sentimento, bom ou não. Já pararam para pensar nisso? Às vezes nós não precisamos conversar com a pessoa. Ela entra num local e a gente já recebeu um influxo, bom ou não. Então, o sentimento, na nossa escala de atenção, ele precisa vir em primeiro lugar. Porque como nós vivemos mergulhados nestas ondas todas de pensar, nós também somos alvo e somos passíveis de uma quantidade de sentimentos. Allan Kardec fala muito nas obras
da nossa doutrina sobre o sentimento. Lá na obra O Céu e o Inferno, que é uma obra belíssima, que ele vai falar da justiça divina, ou o céu e o inferno, segundo o Espiritismo, tem uma passagem que ele diz que no encarnado, em nós, como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Ou seja, este precisa ser o objetivo da nossa atuação. Isso desde as crianças, a gente precisa perceber. A gente pode ensiná-los a fazer o que nós quisermos, porque a criança tem conexões milhares quando ela nasce. Ela está aberta para aprender, para fazer, para repetir, mas o sentimento, esse precisa ser alvo de educação desde o berço. Por isso que hoje, na doutrina espírita, nós temos evangelização de bebês. E temos a evangelização das mãezinhas gestantes. Ou seja, às vezes a gente evangeliza o espírito nas reuniões mediúnicas, quando ele está na erraticidade, recebe, acolhe, evangeliza, dialoga com ele mergulha na reencarnação. E a mãezinha vai vir para o grupo de mães, pais gestantes, o espírito continua se evangelizando. Nasce bebezinho, né? Toma aquelas primeiras vacinas ali, 2 mesinhos e ele já está na evangelização. Por quê? Porque o sentimento precisa ser educado. Nós vamos falar mais sobre isso. Diz ainda Kardec, a fim de avançar para a meta, qual é a nossa meta, gente? Para onde nós caminhamos? Para a perfeição, exatamente. Então, para avançarmos rumo à perfeição, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar estes últimos, aperfeiçoar os sentimentos. Nós somos instintivos. Se alguém pisa no nosso pé, o que pula em primeiro lugar? É o instinto. Se alguém nos ofende, nos magoa, o que aflora em primeiro lugar? É o instinto do revide. Mas isto é lá no reino animal, onde o instinto dita o determinismo, e ele, como o instinto não erra, no animal, ele serve apenas para que o animal satisfaça a sua fome, a sua necessidade de procriação, a sua defesa e a defesa da sua prole. Ele não vai além disso. Agora, no homem, existe um outro componente que se chama liberdade de escolha. Então, o homem, ele se alimenta para saciar a sua fome, mas ele pode escolher abusar da alimentação. Ele necessita procriar para que a espécie humana permaneça, para crescermos e nos multiplicarmos, mas ele pode usar e escolher utilizar a sua energia sexual para o sensualismo, para o abuso, para a prostituição. Então, quando nós ingressamos no terreno do livre-arbítrio, é preciso que nós vençamos os instintos e que aprendamos a aperfeiçoar os sentimentos, para usarmos bem os nossos talentos e não abusarmos deles. Também diz Kardec,
Kardec não. Essa é uma frase que está no livro A Quem Além do Tempo, do nosso querido Gelson Luiz Roberto, que é um dos nossos autores da editora da Félix. O Gelson diz que nós temos um processo consciencial que se chama função-sentimento e que se orienta para agir, sentir e realizar. O que isso tem a ver com mediunidade, com percepção? Tem tudo a ver. Porque se eu sinto a influência dos espíritos, uma coisa é eu sentir, outra coisa é o que eu faço com isso. Isso é a função sentimento. Eu posso sentir raiva daquele que pisou no meu pé. Posso ficar com raiva no momento. Agora, o que eu faço com esse sentimento? Aí a escolha é minha. Eu posso bater na criatura e ir lá e pisar no pé dele, tá? Ou eu posso ficar nanando o meu pezinho, né? E dizendo, não, ele não fez por gosto. Né? Aí ele veio e disse, desculpa, sim, claro, não foi nada. Né? Ou seja, eu tenho que escolher, eu posso escolher o que eu faço com o que eu sinto. Quer ver uma coisa? Há pessoas que ficam tristes, tem aqueles momentos de tristeza, e nos momentos de tristeza as pessoas se tornam altamente produtivas. Se a pessoa tem tendência, se ela é músico, por exemplo, às vezes ela usa a tristeza e produz músicas belíssimas. Se ele escreve também, às vezes nos momentos de tristeza ele usa aquilo para reflexão e escreve coisas belas, pinta. Ou se nós não temos nenhum talento, nos momentos de tristeza a gente se recolhe, vai fazer uma oração, vai fazer o nosso processo de autodescobrimento, passar a nossa vida em revista. Outros ficam tristes, se alcoolizam, vão beber. Outros se matam, às vezes por um processo até já enfermo, doentio, de cultivar muito a tristeza. Outros ficam agressivos, ficam tristes, se isolam, não querem falar com ninguém. Faltam os seus compromissos, estou triste, hoje não vou ao trabalho. O outro diz, não, eu vou dar um jeito nessa minha tristeza, hoje que eu preciso trabalhar. Ou seja, sentir, nós todos sentimos, mas a função que nós damos ao nosso sentimento é nossa. É nossa. Eu me senti ofendido em razão de uma postura de um amigo do qual eu não esperava determinadas atitude. Eu posso escolher. Eu posso cortar relações com um amigo, me tornar maledicente e ficar dizendo para todo mundo o que ele fez e esperando uma chance de dar o troco. Eu posso perdoar. E a mediunidade, nesse contexto, ela vem por quê? Porque dependendo da escolha que eu faço, eu vou selecionar aqueles que vão sugerir pensamentos e sentimentos para mim. Se eu escolho perdoar as ofensas, por exemplo, quem é que vai se aproximar de mim? Que tipo de espírito vai se aproximar de mim? Os bons. Aqueles que apostam no desenvolvimento da virtude do perdão no mundo. Agora, se eu escolho dar o troco, quem que eu vou atrair para a minha sintonia? Os meus adversários, os adversários daquele a quem eu quero dar o troco. E aí, de repente, eu vou estar envolvido numa gama, numa mescla de sentimentos e de pensamentos que eu não dou conta. Eu vou enfermando
vou me tornando cada vez mais irritada, daqui a pouco eu estou com um processo de enfermidade nervosa, estou entrando num colapso, estou com a minha vida praticamente nas mãos dos adversários meus e dos adversários da pessoa que eu quero prejudicar. Então, quando nós sabemos que nós temos esse nível de sintonia, trabalhar os nossos sentimentos é fundamental. Porque isto nos torna livres. Isto coloca a vida nas nossas mãos. Em primeiro lugar, a gente nunca sabe a verdade toda. Já não aconteceu com vocês de chegar e dizer para alguém, então, tu fizeste isso, tu fizeste aquilo, tu disseste isso, aquele outra pessoa diz assim, não, mas eu não fiz isso. Não, mas me disseram que tu fez, não, mas a pessoa entendeu errado. Não, mas eu ouvi tu dizer, não, mas então tu entendeste mal. Então, não raro, nós vamos complicando os nossos sentimentos por interpretações parciais. Hoje nós estamos vivendo uma situação social lamentável. Nós temos famílias separadas, nós temos amizades de longo tempo rompidas por interpretações parciais, que defendem situações lamentáveis de ambos os lados. Brigamos porque queremos defender o menos corrupto, o menos ladrão, o menos isso, o menos aquilo, e não, nenhum mais isso, mais aquilo. Ideologias que ao longo do tempo já se revelaram incapazes de fazer a felicidade humana. A única ideologia que nos serve é a do Cristo. E o Cristo tem uma única ideologia. Ama o teu irmão como eu te amo. Fora disso, não há salvação, porque isso é caridade. Então, se nós somos as mãos do Cristo no mundo e temos esta mediunidade lato sensu, vamos parar um pouquinho e pensar, meus amigos, avaliar. Uma das funções da nossa consciência é avaliar tudo aquilo que nos chega. Se escolhermos isto, qual é o resultado? Talvez na hora nos dê um empoderamento, uma sensação de eu falei mais alto, eu disse o que eu pensava, mas e daí? O que eu penso é importante para quem? Às vezes nem para mim, porque não me faz feliz. Então os espíritos se aproveitam muito disso. Essa frase aqui é uma frase retirada do item 170 do Livro dos Médiuns, em que Kardec nos mostra realmente o panorama da coisa. Olha só. É assim, diz ele, que muitas vezes fomos testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, em concertos, em sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos, os espíritos, né? Atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas e, pasmem, porém, raramente eram atendidos. Então, vejam, às vezes nós estamos numa reunião social, rindo, nos alimentando, nos divertindo, e os espíritos estão ali.
às vezes atiçando paixões, principalmente onde o álcool, que é a grande causa hoje, o levantamento nacional de entorpecentes, enfim, mostra que a maior causa de morte, de acidente de trânsito, de crimes violentos, se dá sob efeito do álcool. Os médicos, felizmente, estão chegando à conclusão e divulgando que não existe o beber social. Se um cálice de vinho, que as pessoas diziam que depois da refeição traz determinados benefícios para o organismo, traz muitas vezes mais malefícios. Então, às vezes a pessoa, com a sua capacidade racional alterada pelo álcool, e aqueles que dizem que bebem e não se alteram são os que mais têm probabilidade para se alterar, atente bem para isso. Às vezes surgem crimes, se dá uma morte, uma discussão violenta, uma ruptura de relacionamento. Por quê? Porque tem espíritos que utilizam aquilo que nós já temos em nós. Eles espicaçam e aumentam. Já estou com uma certa discordância com o Flávio, que Deus nos livre, né, Flávio? Aí vou lá, daqui a pouco os espíritos começam a volumar aquilo ali, que era pequenininho, daqui a pouco está uma bola de neve. E se nós não atentamos para isso, quando a gente vê, a situação está criada. Mas é importante isso que Kardec diz também, que os espíritos bons, os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos familiares bons, eles também estão sempre por perto, nos orientando, deixa para lá, perdoa, desculpa, está na hora de ir embora, aqui já está muito carregado o ambiente, vai para casa, faz uma prece, faz o evangelho, vai dormir. Raramente, diz Kardec, a gente dá atenção para esses benfeitores. Há pouco tempo, nós tivemos um fato muito sério e que a gente refere aqui, porque foi de domínio público, né? A imprensa divulgou muito daquele moço cujo casal bateu no carro, ele saiu armado, ele com a mãe atrás da família e trucidou quase toda a família. A gente fica pensando, é um louco? Não, é uma pessoa normal, entre aspas. Mas alguém que não atenta para os sentimentos. Porque, meu Deus, o homem que bateu nele era um mecânico e disse, eu vou arrumar o teu carro. Pronto. Não. Hoje está recolhido ao presídio central, o inferno do presídio central, com a vida arrebentada. A gente diz assim, vai pegar 6, 7 anos e depois está na rua. Gente, ninguém tem noção do que é um dia numa prisão dessas. Acabou. Acabou. E às vezes por nada, gente. Olha, nem quando alguém tira a vida de um afeto querido da gente, a gente vai pedir justiça, mas a gente não vai à vingança, à vindita, ao desforço. Isso é escolha instintiva. Isso é nos rendermos a essas mentes que muitas vezes nos instigam. Então nós temos que ter consciência disso. Todos nós, de alguma forma, somos médiuns. E muitas vezes, no que nós fazemos, existe uma mão espiritual, vamos dizer assim, nos empurrando. Então é preciso ter esta compreensão. Quando as coisas estão
muito acirradas. É bom a gente sentar, respirar fundo, pega um livro para ler, pega o Evangelho, pega um conto dos Espíritos contaram lá, que os Espíritos contaram coisas lindas ali, naquela obra, curtinho cada conto. Já leu, Flávio? A gente vira a cabeça, até porque se existe uma ala que quer lançar sombra nos nossos passos, existe outra que quer lançar luz na nossa trajetória. Nós nunca podemos esquecer disso. Então, não vai ter governo, não vai ter partido, não vai ter forma, regime de governo que dê conta da felicidade humana. Cada um vai dar conta da sua felicidade. Porque é a maneira como eu me posiciono diante daquilo que eu sinto. Ah, mas isso é muito difícil, Beth. Eu sei, mas ninguém disse que viver é fácil. Certa vez Jesus estava conversando com Pedro, falando sobre o Evangelho, sobre a difusão do Evangelho, sobre os sacrifícios que os discípulos precisavam fazer. Aí Pedro olha para eles assim: meu Senhor, mas o Evangelho nos cobra um preço muito alto. Jesus olha para ele e diz: é, Pedro, e o mundo não cobra? Erremos uma vez. Nem que seja o preço da consciência culpada, a gente vai suportar. O mundo cobra muito mais caro do que a doutrina de Jesus. Porque a doutrina que o Mestre veio nos ensinar é aquela que está lá em O Livro dos Espíritos, quando eles nos falam das leis morais e nos dizem: a lei de Deus é a única para a felicidade humana. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, o preço é do afastamento da lei e não do seu cumprimento. Os Espíritos contaram, na segunda parte, uma novela muito bonita, de uma benzedeira de fundo de campo, daquelas que quem morou no interior, como eu, conhece muito bem. Aqueles ranchinhos de fundo de campo. Seatonha. Seatonha era o anjo bom das pessoas das redondezas de onde ela morava. Ali pelos idos, ali pelo século XIX, final do século XIX, havia findado a Guerra do Paraguai, muita miséria, muitas pessoas que retornavam enfermas, muitos lares que ficaram sem os seus chefes de família, que morreram na guerra. Então, Seatonha era aquela pessoa que curava de tudo. Diziam nas redondezas, qualquer coisa que acontecia, leva para Seatonha que a doença não resiste ao segundo dia. E assim ela viveu anônima. Quando menina, mocinha, foi estuprada por um soldado desertor, foi deixada no mato para morrer. E resistiu, porque a mãe, que também era benzedeira, saiu e foi buscá-la. E ela estava entre a vida e a morte, quando ela vê se aproximar um espírito luminoso, uma silhueta feminina, e disse a ela: Antônia, tu vais ficar boa. Tu vais levantar da cama e vais servir a Jesus. Sem perguntar a quem. Por ti vão passar muitas pessoas que ao longo da tua vida tu prejudicaste. Mas tu vais atender a todos sem distinção. E assim ela viveu.
quando ela desencarna, ela pressente a morte chegando, então ela coloca o vestidinho que ela tinha ganho de presente da dona da fazenda onde ficava o ranchinho dela. Coloca aquele vestidinho, pega o véuzinho, o terço que ela sempre trazia à mão, deitou-se, abriu a porta do rancho e ali ela morreu, Dona Mariana, a dona da fazenda, que todas as semanas ia até lá. Se a Tonha era confidente dela, uma mulher rica, muito solitária, com muitos problemas de relacionamento, enfim, muito triste. Se a Tonha era conselheira. Naquela manhã, ela então pega a charrete com o capataz e vai até o rancho, disse a Tonha. Estranha, porque se a Tonha tinha um sexto sentido, quando as pessoas iam longe na estrada, ela já saía na porta do rancho para receber. E ela não saiu. Aí Dona Mariana entra e encontra Antônia desencarnada. É uma comoção na vizinhança. Contam os espíritos que ela foi velada na capela da fazenda de Dona Mariana e vinha gente de tudo que era lado, a cavalo, de carroça, a pé, para prestar as últimas homenagens àquele anjo bom que passou pela terra servindo todas as pessoas. Depois os espíritos contam a sua chegada na espiritualidade e os seus entendimentos com o Cepé, que era o benfeitor amigo, né? Para que ela então ou volte à Terra em nova reencarnação ou continue a sua trajetória ainda na espiritualidade, onde ela está até hoje, né? Atende muito os moradores de rua, as pessoas em dificuldade, nas mais variadas situações. Se a Tonha, podemos dizer que era uma médium de cura, mas acima de tudo, a mediunidade dela era o trabalho no bem. E essa mediunidade, meus amigos, todos nós podemos desenvolver, todos. Nós não precisamos ter dinheiro, nós não precisamos ter nem saúde. Vejam o Chico, vejam o Jerônimo, tetraplégico. Fazia palestras deitado numa cama. Tinha um bom humor imenso. Com as suas palestras, com as suas viagens, usava um saco com areia em cima do peito para que isso reduzisse as suas dores. E ele mantinha inúmeras creches em Ituiutaba, em Minas Gerais, com aquele seu trabalho missionário. Então, fazer o bem, na medida daquilo que nós podemos, é continuarmos sendo as mãos do Cristo na Terra. E fazermos da mediunidade ampla que todos nós temos a nossa contribuição para um mundo melhor com o qual nós todos sonhamos. Que parta daqui do nosso ponto de luz de rolante. Muitas luzes para o mundo. Luzes nascidas no coração generoso de cada um de vocês. Muito obrigada. E assim, gente, nós tivemos a palestra com Elizabeth Barbieri, onde a nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, continua com as portas físicas fechadas, mas as espirituais abertas, esperando sempre você. Neste momento, queremos agradecer a cada um de vocês, pedindo a bênção de Deus por vocês estarem com a gente.
Queremos te pedir, ó Pai, que olhe por aqueles necessitados, aqueles que ainda não entenderam a tua palavra, amigo Jesus, que não entenderam a tua mensagem, que possam ser despertados para o perdão, a benevolência, a indulgência, a caridade. Te pedimos proteção e proteção a todos aqueles que habitam neste planeta em regeneração chamado Terra. Obrigado ao Pai, obrigado ao mentor Bezerra de Menezes, obrigado a vocês da equipe espiritual, a vocês, irmãos e irmãs encarnados, que acompanharam essa palestra. Uma boa noite.